É possível que você esteja a fazer a coisa certa, mas fora do propósito certo. É possível que você esteja a trilhar um caminho bom, que não é pecaminoso, mas fora do caminho certo. E o caminho certo eu defino como o plano que Deus designou para cada um de nós. Deus tem planos, Deus tem propósito. E nem todos os nossos caminhos estão alinhados com o caminho que Deus tem para nós. A tua situação à volta vai tentar sufocar quem você nasceu para ser. Mas é nesse momento de conflito interno onde Deus vai manifestar e vai te colocar no propósito do teu destino. Hoje nós vamos falar sobre o tema Transformados no Caminho. Hoje Deus te trouxe aqui para te transformar. Hoje Deus te trouxe até aqui nesse lugar para Ele poder te recalibrar para o seu propósito, para a sua boa, agradável e perfeita vontade. Amém ou não amém? Alguma vez você já se perguntou em algum momento da sua vida o porquê que você está aqui? Não aqui no culto, mas aqui na terra. Você já se perguntou qual é o sentido da sua existência? Por que é que você está aqui na terra? Será que a sua existência foi apenas obra do acaso ou é fruto de um plano maior? Existe um propósito divino para você. Existe um propósito por detrás do facto de você ter nascido, do facto de você estar aqui nesse lugar. Você sabia que tudo que você viveu até agora, as suas lutas, as suas vitórias, os dias mais angustiantes da sua vida, os dias mais felizes da sua vida, todas essas coisas que vocês viveram, elas contribuem ou fazem parte de um plano maior que Deus tem para si. Você sabia disso? Posso ouvir um amém? É possível que você esteja a fazer a coisa certa, mas fora do propósito certo. É possível que você esteja a trilhar um caminho bom e que não é pecaminoso, mas fora do caminho certo. E o caminho certo eu defino como o plano que Deus designou para cada um de nós que aqui estamos. Deus tem planos, Deus tem propósitos e Ele tem os seus caminhos. E nem todos os nossos caminhos estão alinhados com o caminho que Deus tem para nós. Há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o seu fim é a destruição. Jeremias, por exemplo, ele levou muitos anos para descobrir qual era o propósito que Deus tinha para ele. Deus disse assim: Jeremias, eu te escolhi antes de seres formado no ventre da tua mãe. Eu te separei como profeta antes de ter sido formado no ventre da sua mãe. Mas Jeremias passou por muitos anos da sua vida não sabendo quem era, não sabendo qual era a sua identidade. A mesma coisa, por exemplo, aconteceu com Moisés. Moisés nasceu num período conturbado no Egito, em que o rei do Egito, Faraó, estava a matar todas as crianças de sexo masculino, porque ele estava muito preocupado com o crescimento dos homens, com o crescimento das pessoas. E Moisés nasceu neste período conturbado. E a sua mãe, de nome Joquebede, ela estava tão preocupada com Moisés que decidiu colocar Moisés num cesto de junco e colocou-lhe no rio Nilo, um rio que tinha muito perigo, que tinha crocodilos que poderiam acabar com Moisés. Mas aquelas águas, ao invés de acabarem com Moisés, levou-lhe para mais próximo do seu destino. Meu irmão, tem coisas e situações que aparecem na tua vida que parecem que te vão destruir, mas quando você está em Cristo, todas as coisas juntamente cooperam para o teu bem. Todas as coisas, juntamente, elas cooperam para o teu favor. E nós vemos isso com Moisés. Moisés, ele foi colocado num cesto de junco e ele, ao invés de ser destruído nas águas, Deus lhe guardou, lhe protegeu do perigo. E Joquebede e a filha de Faraó pegou-lhe do cesto de junco criado por Joquebede. Não demorou muitos anos para Moisés ser tirado das águas. Demorou apenas alguns segundos, alguns minutos. Mas demorou 80 anos para Deus tirar o líder de dentro de Moisés. Moisés passou por 40 anos no Egito, pensando como um egípcio, falando como um egípcio. Mas tudo que ele fazia estava contrário ao plano que Deus tinha para ele.
ele estava a aprender e aprendeu na altura, numa das maiores civilizações que existiam no mundo, a egípcia. Ele aprendeu sobre aritmética, aprendeu sobre ciência, aprendeu bastante sobre matemática e todas estas coisas. Era a coisa boa, mas não estava alinhada com o seu propósito. E Moisés, em determinado instante da sua vida, ele teve um conflito interior, um conflito interno, que quando ele olhava para si, ele não sabia quem ele era, porque ele vestia roupa de egípcios, mas no seu sangue, a sua alma, era uma alma de hebreu. E em determinada altura, ele teve um cenário que espelhava o conflito interno que ele estava a sentir. Ele olhou e viu que um hebreu estava a ser massacrado por um egípcio. Este ponto foi um ponto fulcral, uma mudança muito importante na vida de Moisés. Moisés olhou para o egípcio a massacrar o hebreu, e isso refletia a luta interna que ele também tinha, porque dentro dele ele era israelita, mas fora ele vestia vestes de egípcio. Então, alguma das vezes, meu amado irmão, a tua situação à volta, o teu ambiente à volta, vai tentar sufocar quem você nasceu para ser. Mas é nesse momento de conflito interno onde Deus vai manifestar quem você foi nascido para ser e vai te colocar no propósito do teu destino. E Deus te trouxe aqui hoje, nesta tarde, para te acelerar em direção ao teu destino. Será que eu posso ouvir um amém? Diga glória a Deus. Então Moisés teve que matar o egípcio para deixar o hebreu nascer. É por isso que quando você é cristão, tem que matar a velha natureza para deixar com que a nova natureza exerça domínio sobre você, sobre a tua vontade. O livro de Romanos nos diz isso, eu gosto muito desse versículo, que diz: não reine o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis o vosso corpo ao pecado como instrumentos de injustiça. Assim o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Depois Paulo pergunta: pecaremos nós porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabeis vós a quem vos apresentais para servir? Sois servos daquele a quem servis, ou do pecado para a morte, ou de Deus para a justiça. Então a morte do pecado traz o nascimento da nova natureza em Cristo Jesus. Será que eu posso ouvir um amém? Então Moisés passou 80 anos sem saber quem ele era. Ele conhecia o seu nome, ele conhecia onde vivia, ele conhecia tudo, mas não conhecia a sua verdadeira identidade. Jeremias, exatamente a mesma coisa. Ele cresceu, ele fez homem, mas não conhecia quem verdadeiramente ele era. A tua identidade não está no teu bilhete de identidade. A tua verdadeira identidade, meu irmão, está em Deus. E para você se descobrir em Deus, você tem que cavar bem fundo na presença de Deus até você se encontrar. Quem não estiver disposto a se perder na presença, não pode encontrar a sua identidade na presença. Por isso é que Jesus disse: quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la. Se você quer achar a sua vida em Cristo Jesus, perca-se na presença do Senhor, entrega-se na presença do Senhor, transborda na presença do Senhor. Será que eu posso ouvir o amém de verdade? Amém. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Meu irmão, a tua verdadeira identidade não está no teu bilhete, mas está em Deus. Deus te escolheu para fazer coisas grandes. Se você não saber quem você é, você pode viver pensando que é pequeno, mas quando Deus te escolheu para fazer coisas grandes. Mas hoje Deus te trouxe aqui e não te trouxe por acaso. Deus te trouxe aqui como plano do seu propósito, porque existe algo grande dentro de você que vai ser manifestado nessa tarde. Há um propósito colocado por Deus, há uma vida cheia de significado na tua frente, independentemente de como foi no teu passado, independentemente de como foi a tua vida. Deus abriu um caminho na tua frente, neste dia de hoje, para você chegar até a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor.
Senhor. Quando você entrar por esse caminho, Deus vai te revelar que você é muito mais do que a imagem que você vê no espelho. Há um profeta dentro de você, há um evangelista dentro de você, há uma mulher sábia dentro de você, há um homem sábio dentro de você, há alguém que Deus vai levantar para usar as suas mãos para trazer transformação dentro de você. E hoje Deus te trouxe aqui para te acelerar para mais próximo do teu destino, porque há algo grande da parte dele dentro de você que ele vai manifestar nessa tarde. Se você crê nisso, levanta a mão e dá glória a Deus. Yes. Existe algo grande da parte de Deus dentro de você e nós precisamos do Espírito Santo para nos capacitar para o efeito. Hoje em dia fala-se muito de coaching, de capacitação emocional. O verdadeiro coach é o Espírito Santo, que ele te capacita para as coisas do Espírito. Porque você pode ter a posição, mas se não tiver a capacitação, você não conseguirá entregar bons resultados. Nem todo mundo que tem posição tem resultados, porque a posição não garante resultados. O que garante resultados está além da posição, é o Espírito Santo. É por isso que na tua posição você pode ter muito mais resultados do que pessoas que estão em posição de eminência dentro da perspectiva humana. É que dentro da perspectiva humana Deus não te olha conforme o humano te vê, porque na perspectiva espiritual você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ainda que as tuas circunstâncias dizem o contrário, há uma palavra diferente que Deus tem para você. Eu posso ouvir um amém de verdade? Amém. E nós entendemos isso, meu irmão, olhando para o livro de Atos, capítulo número 2, em que no capítulo número 2 nós vemos que a igreja de Cristo, o cristianismo em si falando, ele teve um grande impacto, um marco muito importante com a descida do Espírito Santo para trazer capacitação aos cristãos, de maneira a que eles fossem testemunhas de Cristo. Será que eu posso ouvir um amém? Amém. Diga bem amém. Portanto, a descida do Espírito Santo sobre os discípulos trouxe-lhes capacitação para poderem honrar com a missão que Deus lhes concedeu. Por favor, compreenda isso. Toda visão que Deus te dá, toda missão que Deus te confia, Ele te confia também com uma capacitação e te confia também com uma provisão. Quando Deus dá visão, Ele te dá provisão. Você não sabe como, você também não se preocupa com quando, mas quando você tem o quem, você sabe que no momento oportuno e certo, o como vai se manifestar na tua vida. É por isso que Pedro disse assim: Senhor, para quem iremos nós se só Tu tens as palavras da vida? Isto nos mostra, meu irmão, que quem tem quem não se preocupa com como, quem tem quem não se preocupa com onde, quem tem quem não se preocupa com quando, quem tem quem é o bom pastor. Ele sabe que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não se trata dos planos que eu tenho, não se trata das planificações que eu fiz, mas trata-se de quem é o meu pastor. E se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas. O Senhor é meu pastor. Hoje o Senhor te trouxe aqui para te lembrar que Ele está no controle da tua vida, ainda que a tua vida pareça descontrolada, e Ele te trouxe aqui para te encher do Espírito Santo, que te vai capacitar para a missão e para a visão que Ele depositou dentro de você. Se você crê nisso, levanta a mão e dá glória, porque no glória a Deus, Deus derrama o seu Espírito sobre você. Glória a Deus. Yes. Aleluia. E foi exatamente isso que nós vemos no livro de Mateus, capítulo número 28, onde Jesus, dando as últimas instruções para os seus discípulos, deu-lhes a grande comissão. Ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Jesus disse: fiquem em Jerusalém, permaneçam em Jerusalém, até que algo aconteça em vocês, que vos prepare para a grande comissão que eu tenho para cada um de vós. Eu posso ouvir um amém? Amém. Por favor, compreenda isso, meu amado irmão. Você é muito mais do que a imagem que você vê no espelho. E o que Deus colocou em ti é muito maior do que aquilo que os teus olhos visíveis conseguem ver.
O livro de Romanos, capítulo número 8, e eu falei um bocadinho sobre isso no culto passado, versículo número 37, nos diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não se fazem vencedores fora dos ringues. Não se fazem vitoriosos fora de lutas. Por isso é que Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo e vocês também vencerão. Então as tuas lutas de hoje, as lutas que você teve no teu passado, não vão definir o teu futuro. O que vai definir o teu futuro é como é que você se posiciona diante dessa luta. Quando Deus é contigo, quando Deus te levanta, quando Deus te capacita, quando Deus te dá o Espírito Santo, então as lutas grandes se tornam como grandes testemunhos que Deus ainda opera. Cada teste que você passa transforma-se em testemunho. Cada situação que você passa transforma-se em lição grande. Que Deus que fez algo contigo no passado, Ele é o mesmo Deus que fará hoje e é o Deus que fará amanhã também. E o Deus que mudou a minha vida me trouxe aqui para dizer que Ele está a entrar na vida de alguém na tua casa, que Ele está a entrar na família de alguém da tua casa. Se você crê nessa palavra, levanta a tua mão e reaja com glória a Deus. Diga glória a Deus. Aleluia.